Estamos recebendo no programa de hoje o professor Dr. José Fernando Júnior, docente e pesquisador do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da Universidade de São Paulo, campus de São Carlos, obviamente, que nos fala sobre o desenvolvimento de um estudo e metodologias que permitem que dados clínicos de pacientes sejam armazenados em nuvem de forma a serem compartilhados com outros médicos, podendo assim facilitar futuras consultas. Meu caro José Fernando, continuando nesta nossa conversa, este sistema vai permitir uma padronização nos registros médicos? Qual será o benefício, se esse for o caso? O benefício, Rui, ele vem direto do potencial computacional. O que ocorre com os computadores? Os computadores são extremamente rápidos e bons em fazer contas. Eles fazem isso de maneira rapidíssima, mas eles são muito burros. Eles não conseguem lidar com informação aproximada ou informação desestruturada. Então, se eu fornecer para um computador um diagnóstico médico feito em letra de mão, por exemplo, até o ser humano às vezes tem essa dificuldade, em letra de mão, ou mesmo digitado pelo médico, mas sem uma estrutura, então, medicamento tal, dose tal, hora tal. Então, tem que estar bem estruturadinho. O computador tem problemas para lidar com isso, certo? Então, o benefício direto é a possibilidade de se trabalhar esses dados de maneira computacional, certo? Isso também, isso do ponto de vista dos diagnósticos, tem a perspectiva do conhecimento médico. Então, a gente tem isso como uma ideia antiga, não é uma ideia tão nova, não. A gente tinha isso já na década de 70, década de 80, a gente tinha os sistemas especialistas. Foi uma ideia que era muito boa, mas era totalmente inviável na década de 70 e 80. Mas eles só descobriram que era inviável quando eles tentaram e viram que não dava para fazer. Certo. Não dava para fazer porque não dava para coletar informação, não dava para processar informação, não tinha algoritmos rápidos e inteligentes o suficiente. Na década de 70 e 80. Nessa década havia a ideia dos sistemas especialistas, que são sistemas baseados em regras simples. Isso o computador também é muito bom. Então, se eu disser para você, se o paciente tem febre e o paciente tem mancha no corpo, então o paciente tem 80% de probabilidade de estar com dengue. Isso o computador faz muito bem, muito rápido, sem fadiga, certo? E o desafio é eu trazer essa informação para o formato estruturado que o computador entende. E há iniciativas internacionais, padronizações internacionais, tanto no Brasil quanto na Europa e nos Estados Unidos, que já têm como objetivo ditar como a medicina deverá trabalhar, como ela deverá padronizar esses dados, de maneira que todo mundo fale a mesma língua, siga a mesma estrutura. Um dos grandes desafios é mudar como os hospitais e os médicos trabalham. Isso é um pouco... Você não acha que isso é um pouco difícil fazer isso? Sim. Esse é um grande problema, um problemaço, né? Esse é um grande problema. Isso a gente denomina, a gente tem até uma denominação, em inglês a gente tem o mismatching to existing workflows, mas em português a gente traduz como discordância com fluxos de trabalho existentes. Então os médicos e os hospitais já têm uma maneira de trabalhar, que já vem de décadas, eles têm sistemas que funcionam de uma determinada maneira, também de décadas, sistemas são caríssimos, e tudo isso deverá se mudar a um novo estilo de trabalho, certo? Essa nova cultura, essa nova maneira de se trabalhar, ela depende de um esforço muito grande, que vai ser o responsável pela demora de toda essa inovação chegar. Isso só com uma nova geração de médicos, de profissionais. A gente vai ter uma transição, acredito, de 1, 2 décadas, pelo menos. Para mudar mentalidades, mudar estereotipos, mudar formas de trabalhar, porque as pessoas acomodam-se. E nós sabemos que o profissional, seja o qual for, também se acomoda, não é? O que
pode acontecer, Rui, isso é uma aposta minha e é algo de futurologia. Futurologia. O que acontece? Se eu coletar essa informação médica de uma maneira bem, essa especialidade médica, então eu sei que tal sintoma, me leva a tal enfermidade e tal enfermidade é bem tratada com um dado tratamento X. Eu não preciso coletar essa informação no Brasil, na Índia, na China, na Rússia. Se eu coletar isso nos Estados Unidos, isso já está sendo feito. Está sendo feito. Harvard tem uma grande iniciativa envolvendo vários hospitais para coletar essa informação. Tá? Eu posso vender esse serviço. Eu posso vender isso. Eu não preciso coletar isso também no Brasil. Eu posso coletar essa informação, eu posso coletar essa especialidade, esse conhecimento de maneira estruturada em qualquer mercado grande. Nos Estados Unidos é a vanguarda da medicina, então eles estão fazendo isso. Isso vai poder ser vendido. E é aí que vai entrar a ruptura, Rui. É e tal que nós falamos. Vai entrar a ruptura. Eu não quero fazer dessa maneira. Se você não faz dessa maneira, tem quem faz. E a gente vai ter esse tipo aí de... bicho pega, né? E aí os médicos provavelmente vão argumentar, bom, um computador ele não te dá a atenção que eu te dou, ele não te dá a capacidade que eu te dou. E tudo bem, isso é válido para as pessoas que podem pagar pela boa medicina. Mas há uma quantidade imensa de pessoas que não têm atenção médica nenhuma. E essas pessoas elas vão estar muito dispostas a receber uma atenção médica, mesmo que seja computacional. E a ruptura, segundo um trabalho da revista Fortune, ela deverá vir pelas bordas, pela periferia, e isso vai avançando até todo o sistema se adaptar a essa ruptura. Então, há um apelo econômico muito forte, há um apelo social muito forte que pode levar a acelerar essa inovação. Exatamente. José Fernando, quais são os grandes desafios em se desenvolver um sistema de integração que seja, estamos a falar, que seja capaz de analisar dados de um paciente obtidos via Big Data? O Big Data, a gente pode ver na imagem. Então, na imagem, a gente vê aqui são três camadas. Na primeira camada, a gente consegue captar informações dos pacientes. Isso vai para o prontuário médico dele. Isso pode vir, isso deve vir, está sendo feito dessa maneira, captado via smartphone. Então, os smartphones, que são computadores que nós carregamos, são computadores de um poder computacional muito alto, mais do que a gente imagina. Eles jogam isso para cima, jogam para o armazenamento, para o armazenamento estruturado. Isso vai para a nuvem, certo? Isso vai para grandes servidores de dados que organizam essa informação, certo? Então, o desafio aqui, nós temos essa estrutura em nuvem disponível, rodando 24 horas por dia, em grande escala. Então, isso já é um desafio. Essa informação, ela tem que ser organizada e está disponível para os profissionais da saúde, certo? Isso partindo do paciente, isso para a construção dos prontuários clínicos dos pacientes, certo? Isso, do ponto de vista do paciente, do ponto de vista médico, a gente tem o desafio de trabalhar com sistemas legados. Então, a gente tem sistemas que gerenciam os hospitais, que gerenciam as clínicas, que nós chamamos de sistemas legados, que são sistemas que já existem, já se pagou por eles, a gente não pode jogar esses sistemas fora. Então, computacionalmente, a gente tem o desafio de integrar computacionalmente com esses sistemas. Isso é complicado. Isso é caro. A gente tem que se adaptar a esses sistemas legados sem jogar eles fora. Então, a gente tem que fazer o que em computação a gente chama de wrapping ou empacotamento. Então, a gente vai empacotar esse sistema, deixar ele vai continuar funcionando, mas a saída, o que ele produz, a gente vai traduzir para o sistema centralizador. Então, a gente traduz a informação da maneira como ela existe para que ela esteja no formato que nós podemos e precisamos, certo? Então, tudo isso já é uma área de pesquisa, certo? Uma vez que a gente tem toda essa informação, como eu disse, a gente tem que trabalhar na cultura médica, como as coisas irão funcionar. Tá? E no INCOR já há algumas iniciativas dessa natureza. Então, eles já perceberam que é possível você
coletar essa informação, usar essa informação computacionalmente. No INCOR, por exemplo, já há uma maneira que induz o médico a entrar com o diagnóstico dele de uma maneira estruturada. Então, ele não sai escrevendo mais qual é o diagnóstico dele, certo? Ele tem que escolher de uma lista, então ele escolhe os sintomas, ele não pode digitar, ele tem que escolher de uma lista de sintomas, ele escolhe. Então, esse sintoma vai estar escrito sempre da mesma maneira, porque ele escolheu de uma lista que o computador deu para ele. Ele escolhe os sintomas e ele escolhe o tratamento, também de uma lista, certo? Se ele tiver que digitar, ele tem que digitar não num espaço de texto bem definido, com tamanho definido e de maneira estruturada. Tudo padronizado. Tudo padronizado. Porque o computador, como eu disse, ele é muito rápido, mas ele é muito burro. A informação tem que ser redondinha para ele poder entender, não é? E redondinha, estruturada, para que ele possa trabalhar. Então, todos esses desafios, eles vão levar um tempo, uma ou 2 décadas, mas como eu disse, há uma motivação muito forte no mercado americano. Muito forte. E a ideia está lançada, ao fim e ao cabo, o caminho está indicado, não é? O caminho está sinalizado, não é? E é por aí, tem que ser por aí. Como eu disse no primeiro bloco, a gente tem uma indústria de dados, que é o que está mudando toda a sociedade. E a gente vai numa cidade que a gente nunca viu e a gente trafega nessa cidade por um sistema de GPS, porque toda a cidade foi vasculhada computacionalmente. A ideia é a mesma. A gente quer vasculhar todo o conhecimento médico e mesmo que eu não saiba de uma dada especialidade médica, eu, como médico, não estou falando cidadão comum, é o médico que tem que fazer isso, ele pode extrapolar a experiência e o conhecimento dele e trafegar por especialidades que não são dele, ou experiências que não são dele. A ideia é a mesma. Tá? Legal. A equipe de pesquisadores responsável pelo artigo publicado na Nanomedicine, em que você faz parte, apresenta também outras sugestões que visam impactar os sistemas de saúde nacional e internacional. Que ideias são essas? Você pode explicar? Isso na parte de visualização, que é o trabalho da professora Maria Cristina e do professor Fernando Pavlovich. Então, tudo isso cria uma demanda de análise de dados. Não basta você mostrar muita informação para o ser humano. Porque quando você pedir um diagnóstico, um auxílio computacional, quando você olhar um prontuário, principalmente quando você olhar um prontuário de um paciente, o histórico de uma vida é muita informação para um ser humano analisar, certo? Então, há uma demanda, o INCOR tem essa demanda, o professor Gutierrez trouxe essa demanda para nós. Há uma demanda por computação gráfica usada para apresentação de dados. Então, existe toda uma área de pesquisa em ciência da computação que procura sumarizar dados e apresentar dados por meio de elementos gráficos, de um ponto, de uma linha, de uma animação, de uma área rachurada, de uma cor, de um mapeamento de cor, de um mapeamento de forma. Existe toda uma área que visa esse tipo de apresentação de dados. Então, tem essa demanda. O professor Pavlovich e a professora Maria Cristina trabalham nessa área. Tá? Na área de Big Data, que é a parte onde eu trabalho, existe todo um ferramental que está sendo desenvolvido, está sendo proposto. Nós estamos angariando recursos via FAPESP para desenvolver um ferramental de armazenamento, formatação, gerenciamento desses dados em grande escala em forma de nuvem. Certo? Então, essa parte de Big Data, a parte de visualização, e na parte de sensores do professor Osvaldo, há uma pesquisa ampla que envolve o teste com vários tipos de materiais que são bioativos, biosensíveis, e que reagem às reações do corpo, reagem ao metabolismo do corpo, fornecendo indicações clínicas em tempo real, enquanto o paciente está no dia a dia dele, isso é captado, transmitido pelo seu celular e transmitido para um armazenamento. É impressionante, hein? É impressionante, mas isso digamos que é uma complementaridade ao próprio estudo que vocês é uma espécie de pacote que vocês estão formatando, não é? Ao fim e ao cabo, por isso toda a informação, não é? O que aqui na USP, aqui no Brasil, deve ocorrer,
com mais intensidade é essa parceria com o INCOR de São Paulo. Com essa parceria com o INCOR, então a gente pretende usar, captar uma quantidade de dados bem grande, bem robusta, e desenvolver algoritmos e técnicas de análise de dados que vão trazer para o INCOR, aqui no Brasil já, benefícios que advêm da medicina assistida por computador. Esse é o que vai acontecer aqui no Brasil, via financiamento FAPESP. Isso. Será o pontapé de partida, digamos. Será o pontapé de partida. Que a gente possa... E a gente pretende ser pioneiro aqui no Brasil. O INCOR é de referência. É a referência aqui no Brasil. É a entidade médica com mais informações que tem aqui no Brasil. E a gente acredita que vamos ser capazes de avançar essa medicina aqui no Brasil. Muito bem, estamos chegando na parte final do nosso programa de hoje, mas eu vou fazer a última pergunta, que é a seguinte. Independentemente deste trabalho, você já tem colaborações e interações com especialistas da área médica, principalmente no que diz respeito ao armazenamento e processamento de dados de pacientes. É assim, com quem é que você está colaborando, que tipo de colaboração é essa e quais são os resultados obtidos até agora? Eu sei que o INCOR é uma referência, você já mencionou isso, mas que outro tipo de colaborações? A gente tem um trabalho em parceria com o Hospital de Ribeirão Preto, o Hospital da USP de Ribeirão Preto, a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Nessa parceria, que já vem de 10 anos, a gente trabalha com as imagens médicas que são produzidas por esse hospital, certo? Essas imagens, isso antes dessa tendência de Big Data, mas já era um precursor de Big Data. Então, são grandes volumes de imagens, perto da casa de milhões de imagens que são produzidas lá, um dos maiores hospitais do estado de São Paulo. Essas imagens elas causam um problema para o médico, porque o médico não pode analisar várias imagens quando ele tem um paciente a ver. Ele tem que selecionar algumas. Então, a gente teve um trabalho de 10 anos, onde a gente implementou, desenvolveu algoritmos que são capazes de processar essas imagens, identificar regiões dessas imagens que são mais interessantes para o médico. Então, ele já faz a pré-seleção de imagens para apresentar ao médico. Pré-seleção de imagens de diagnósticos semelhantes e pré-seleção de regiões das imagens que podem ser de interesse para o diagnóstico, por exemplo, principalmente de tumores, que é onde esse tipo de exame prevalece. Então, a gente tem lá os nódulos, então a gente consegue identificar esses nódulos, a gente consegue identificar texturas que dizem que aquele tecido não é convencional, foge à normalidade, e a gente permite que o médico requisite que o computador identifique isso para ele. Então, a gente teve avanços interessantes nessa área, inclusive aumentando a taxa de acerto do diagnóstico de câncer via imagem. José Fernando, eu quero agradecer a sua presença aqui nesse programa. Foi muito legal de ter conversado com você. Espero que os nossos espectadores também tenham gostado deste tema, que é realmente apaixonante, não só em termos daquilo que ele encerra em si, mas também para nós podermos observar as mentes brilhantes que estão neste nosso país que tanto adoramos. Obrigado, Rui. Um grande prazer, uma satisfação estar aqui. Foi uma satisfação. Muito obrigado, José Fernando. O programa Na Fronteira do Conhecimento fica por aqui, restando agradecer uma vez mais ao professor José Fernando Rodrigues Júnior pela participação e pelas informações que partilhou com todos nós. Agradecimentos também à nossa equipe de produção que está atrás das câmaras e que leva a todos vocês este programa. Brás José Muniz, Marcelo Firmino e Anderson Muniz. Se você tem sugestões sobre temas que gostaria de ver tratados aqui, se deseja fazer sugestões, elogios ou críticas, envie um e-mail para o endereço eletrónico que aparece bem aqui no rodapé. Contamos com a sua participação, pois este programa é para você. Marcamos encontro na próxima semana. Até lá, fique bem. Tchau.